Bom, essa mesa ela vai ser numerosa, né? E aí eu vou contar, inclusive, com a colaboração dos participantes e de vocês também, porque vai ser quase uma sessão de terapia em grupo e menos um debate. Mas vamos lá, a próxima mesa é a trilha Eventos Literários, Políticas Públicas e Estratégias de Cooperação, como a Marta muito bem já explicou. E eu gostaria de convidar a Andressa Marques da Silva, ela é coordenadora-geral de Livro e Literatura no Ministério da Cultura, para quem eu peço aplausos. Sim, já fiquei sabendo. O Ike Leon, superintendente de Leitura e Conhecimento da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Alade Araújo, gerente de Livro e Leitura da Secretaria Municipal de Cultura, aqui também do Rio de Janeiro. Tatiana Zacaro, da Bienal do Livro Rio e também da Bienal do Livro de Salvador. Cíntia Favila, da Câmara Brasileira do Livro e da Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Júlio Ludemir, o muso inspirador dessa mesa, da FLUP. Júlio Silveira, representando a Ler, Salão do Livro Carioca. Rogério Robalinho, diretor da Bienal do Livro de Pernambuco. Maximiliano Ledur, da Feira do Livro de Porto Alegre. Cristina Figueiredo, da Feira do Livro de Tiradentes, Minas Gerais. Elisandra Magon de Almeida, representando a Liga Brasileira do Livro, que organiza a Primavera dos Livros aqui no Rio de Janeiro e em outras cidades do país. E eu vou fazer essa mediação, estou com essa incumbência. Seria uma insanidade pedir que cada um apresentasse o seu projeto, né? Então, eu vou pular essa fase. Se alguém não conhece os eventos, sugiro que deem um Google, porque se a gente fosse fazer isso, a gente não terminaria essa mesa. E eu gostaria de começar justamente pelos três que estão aqui mais próximos de mim, né? Que são vocês que detêm a caneta, né? E que pode decidir apoios institucionais, políticos e financeiros para esses eventos, para entender como é que estão sendo tratadas essas questões de approach com esses eventos literários, como é que o Ministério da Cultura e as secretarias do município e do Estado têm se relacionado com os organizadores, com a turma que está do lado de lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, colegas aqui de mesa, de debate, neste momento aqui tão importante, né, de retorno e de reencontros. 40 anos de uma Bienal não é qualquer coisa. Então, antes de mais nada, meu nome é Andressa Marques da Silva, eu sou doutora em literatura, estou coordenadora geral de livro e literatura, lá no Ministério da Cultura. Sou escritora também, e a nossa diretoria de livro, leitura, literatura e bibliotecas, eles muito importantes para todos nós, né? Dentro da Secretaria de Formação Cultural, Livro e Leitura. Aqui já deixo os cumprimentos da nossa ministra da Cultura, Margarete Menezes, também do nosso secretário de Formação Cultural, Livro e Leitura, Fabiano Piúba, que está num evento sobre formação cultural na Argentina, nesse momento, e também o nosso diretor de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, Jefferson Assunção, que está numa agenda em Moscou, também um grupo de trabalho aí para a área das políticas culturais. Bom, gente, para mim, para a gente, né, nesse pensar as feiras dentro de uma feira, em alguns momentos a gente já teve a oportunidade de ter reuniões, conversas, né, entre o Ministério e organizadores e organizadoras aqui das feiras literárias.
E eu sempre fico muito, né, porque, né, tem gente muito com mais tempo atrás da estrada que construiu tudo isso, e é sempre é importante a gente ressaltar a militância, né, do setor do livro e leitura, que é muito aguerrida e muito compromissada com um projeto de país que emancipe também, né, as pessoas a partir do poder da leitura e da literatura. E aí, nesse momento, eu sei que eu já tinha ligado aqui o tempo, para não me estender, mas a gente entende que a gente tem aqui coisas em andamento, né? A gente tem todo esse momento de assentar, de chegar numa casa que estava destruída e reconstruir, também as instâncias de participação. Então, tem coisas aqui que eu vou pontuar para a gente continuar e prosseguir nesse debate, mas uma das primeiras delas é a questão da própria lei Paulo Gustavo, né? Então, a gente tem aí uma injeção de um recurso expressivo alto de 3 bilhões na casa ali, no espaço das políticas culturais. Então, a gente teve todos os setores do Ministério a incumbência da tarefa de fazer minutas de editais que chegassem aos estados, aos municípios, para que esse montante alto expressivo de dinheiro, de uma forma descentralizada, se promovesse em ações ali dentro dos estados e dos municípios a partir dos planos de ações propostos, né? Então, a gente teve ali, aqui falando da área da coordenação geral de livro e literatura, os anexos dos editais, que são as minutas. A gente sempre tem aquela coisa, né? Mas o município, como é que a gente vai conseguir fazer um edital? Como é que a gente vai conseguir tem toda uma questão, e aí falando de vários lugares, né, desse Brasil enorme, mas de acesso mesmo, né, para a promoção. Então, os municípios foram 100% dos estados, uma expressão assim, gigante do número de municípios que se inscreveram seus planos de ações lá na plataforma Transferigov. Então, a gente tem ali as minutas digitais voltadas para os eventos literários, feiras, ações literárias diversas, saraus, slams, encontros com o autor, então, promovidos nas bibliotecas comunitárias, em espaços também, não só das feiras, mas outros. Também apoio direto, tudo apoio direto, então pode ser tanto para a pessoa física quanto jurídica, mas apoio direto também para as publicações e também para as oficinas de escrita criativa. Então, a Lei Paulo Gustavo, ela veio com essa tarefa aí, gigante. E outro assunto também que a gente acha importante, pertinente e que está no debate é a questão do acompanhamento, do estímulo, né, e na verdade, da qualificação do recurso das emendas parlamentares voltadas para os eventos das feiras literárias, né, e os grandes eventos e tudo. Então, assim, agora os recursos das emendas são recursos impositivos, sempre vieram lá para o Ministério da Cultura, agora a gente tem um recurso cada vez mais expressivo no sentido desse dinheiro ir direto para esses eventos, seja na sua estrutura física, na sua programação. Então, já tivemos agora uma nova atualização da cartilha das emendas parlamentares para 2024, e, junto com ela, que é uma coisa muito seca e simples, que a gente não tem muito espaço para mostrar para os deputados o que é trazer um recurso para um evento literário, o que isso significa em termos de formação de leitores, em termos de estímulo à cadeia produtiva do livro, em termos de trazer a simbologia do livro para a vida das pessoas. A cartilha é um instrumento muito seco, como eu disse, mas a gente tem aí, e já entra também em outro assunto, que é a retomada, a elaboração do Plano Nacional do Livro e Leitura, que é outra gigante tarefa e objetivo muito importante e bonito que a gente tem na gestão, mas como sociedade também. Nesse papel, as emendas parlamentares entram porque a gente tem, assim, só casando aqui os assuntos, a gente tem, nessa reconstrução do PNLL, toda uma reconstrução também das instâncias participativas do Ministério por meio da Conferência Nacional de Cultura, né?
como a gente sabe, quem está aqui e acompanha o debate sabe que, em 2019, a gente teve a dissolução do setorial do livro-leitura dentro do Conselho Nacional de Políticas Culturais, e isso fez com que a gente perdesse um espaço de deliberativo, um espaço consultivo, um espaço de construção do plano que tem que ser de todos, né? Então, nesse caminho, tem um termo de referência que foi elaborado junto com a Organização dos Estados Ibero-Americanos, a OEI. São consultores que estão trabalhando, trazendo insumos, elaborando dados e trazendo dados e elaborando também uma metodologia, né? A gente está aí para fazer a seleção deles agora em setembro, de insumos para a reconstrução do plano em 2024, por conta da questão do calendário da Conferência Nacional de Cultura, que vai ser de 4 a 8 de março, ano que vem. Nesses insumos, a gente tem um mapeamento das ações e das feiras literárias do Brasil. Então, todo esse arcabouço de coisas que estão acontecendo, para a gente pensar também a proposição, que não saia, né, que venha dos dados, mas que tenha todo esse mapeamento, todo esse entrelaçamento de possibilidades e potencialidades que os eventos trazem, para dentro do Plano Nacional de Livre Leitura. Então, são espaços, né, é uma tarefa que está sendo construída em outras frentes, mas que também, casando com a questão da qualificação das emendas parlamentares, que foi como eu comecei falando esse novelo aí. Então, a gente tem esse mapeamento sendo em construção, para que ele traga apontamentos para a qualificação desse recurso das emendas parlamentares, porque os eventos literários, né, são tão, nessas duas frentes, da economia do livro e também da simbologia da literatura em si, do acesso à leitura e tudo isso. Então, falando aqui da questão do novo PNLL, a gente tem a próxima mesa, que tem a participação também da Aline Franca, minha colega lá na Coordenação Geral de Leitura e Bibliotecas, e também falando especificamente do PNLL, a Nádia César, que é a secretária executiva do plano, mas esse plano tem toda essa agenda de construção. Antes de chegar a ele, a gente tem as etapas municipais e as etapas estaduais acontecendo, e nessas etapas, nesse momento em que os delegados, os representantes da área do setor de livre leitura vão ser escolhidos, né? Escolhidos não, é toda uma construção de participação e de, enfim, coletiva de escolha desses delegados, né? Esses delegados vão levar as propostas, os três por estado, 3 propostas que serão discutidas nessa etapa nacional em março. Então, essa agenda toda é muito importante, porque essa agenda toda que vai trazer esse renascimento, esse momento novo do setorial do livre leitura, que tem todo um acúmulo, né, de histórico e de proposições e de leitura desse espaço que é a área das políticas culturais para o livro e leitura. E também, junto com a construção do PNLL, a gente tem a regulamentação da Política Nacional de Leitura Escrita, a Lei 3.696, de 2018. É uma lei muito preciosa para nós, também traz também a noção, a discussão da escrita literária também, como algo que a gente não pode perder de vista, que dentro desse simbolismo inteiro dessa cadeia, até você chegar na escrita literária em si, a gente está ali toda numa construção junto com o JUR, que é a consultoria, né, jurídica do Ministério. Já foi uma minuta, já voltou outra, então tem toda uma questão de regulamentação dessa lei. Essa regulamentação, ela traz lá a PNLE, no seu artigo 4º, a obrigatoriedade da elaboração decenal do Plano Nacional do Livro e Leitura. Então, isso aqui, todo mundo que está há muito tempo nessa caminhada sabe o quanto que o PNLL é propositivo. E a gente tem a renovação dessas 19 linhas de ação, é a cara da área, né, das políticas culturais da área ao longo desse decênio. Então, tem toda a renovação dos eixos, e isso precisa de uma construção coletiva massiva, né, massiva no sentido na verdade, da qualidade da construção disso. Então, tem todas as etapas, e a gente está nesse momento agora.
Eu falei da área do livro, especificamente, né, a livro e literatura. Então, na parte do livro, na questão da economia do livro, eu falei da Lei Paulo Gustavo e das emendas parlamentares. E na área da literatura, especificamente, a gente teve o lançamento do primeiro edital lá da Ceflio Prêmio Carolina Maria de Jesus, 2023. Em abril, a gente está agora na etapa de avaliação dessas obras. Foram 2.623 inscritas. Foi uma surpresa para o Ministério, para todo mundo falando, como tem tanta escritora assim, tem tanta escritora assim. São 2 milhões de reais, 40 escritoras selecionadas, o resultado a gente tem ali, a previsão para ser no dia 22 de junho, e está nos mostrando muito dessa demanda reprimida e dos espaços de circulação, todo o desafio que a gente tem de proposição de políticas para a área de literatura, pensando já nessa premiação e também pelo simbolismo dela trazer essas ações afirmativas, num edital voltado para escritoras. A gente sabe de todo o simbolismo que está em cima do que é ser uma escritora no Brasil, né, especificamente. Então, as escritoras indígenas, as escritoras negras, toda essa questão da circulação de suas obras, do acesso à publicação, da própria formação de escritoras, né, políticas que a gente... Esse edital nos trouxe muitas ferramentas para a gente pensar a construção de políticas para fomentar a literatura nesses nossos próximos tempos, né? Agora. E também eu posso falar das bolsas de tradução. Então, agora em setembro, final de setembro, vai ser lançado o edital em parceria com a Fundação Biblioteca Nacional. É um edital de apoio, de fomento às bolsas de tradução. Então, R$1 milhão que destinados, né, nesse 2023, 1 milhão, destinados à tradução das obras literárias nacionais, né, brasileiras, para editoras estrangeiras. Então, você tem aí até $6 mil, que são por cada projeto, que é o limite, mas a gente tem aí mais esse momento. E também eu encerro falando da Aldir Blanc 2, que é para agora segundo semestre, também outra grande, que ela, né, são anualmente, até 2027, 3 bilhões, 3,14 bilhões de recursos descentralizados também para os estados e os municípios irem para o fomento direto ao apoio a esses projetos culturais, e a gente sempre qualificando o máximo possível com as minutas, não só com as minutas, mas também com as formações nos estados, para que os municípios, os estados acessem esses recursos para a área das ações literárias, né? Que são tantas assim. Eu encerro por aqui, é uma coisa para ser breve mesmo, 12 minutos de fala, que eu acho que eu já passei dos 10, mas, se me permitem falar só compartilhar da riqueza que a gente tem um momento, a gente descer aqui e ver tantos estudantes, a formação de leitores acontecendo, posso, né, tomar a liberdade de falar de uma rememoração, de uma memória, de uma experiência, né, de estudante que se formou também, que esperava um momento de uma feira. Eu sou de Brasília, não chegava uma Bienal desse tamanho lá, mas esse momento da gente vir para ter acesso e esse encantamento pelo livro, das contações de histórias, e tudo isso acontecendo é uma coisa que é muito louvável e importante, que a gente lute por ela sempre. Então, que é formação de cidadãos, cidadãs críticos e em busca de um mundo menos desigual. Então, parabéns a todos que estão aí na luta, né, pelo livro e leitura, e vamos juntos. Muito obrigado, Andressa. Aí que eu queria, então, que você falasse um pouquinho dessa interface da Secretaria de Estado com os eventos aqui do Rio de Janeiro. Olá, boa tarde. E tá alta, né? Boa tarde a todos e a todas. Obrigado pelo convite, ao pessoal da Bienal. É um prazer estar aqui nessa condição, representando a Secretaria de Cultura do Estado, representando a secretária Daniele Barros, que nesse momento está no auditório da FGV, lançando a primeira leva de editais da Paulo Gustavo, precisamente agora, às 14 horas. Então, quem quiser conectar no YouTube depois para ver, quem estiver aqui e não quiser sair daqui, vai ter essa oportunidade também.
Eu frequento este evento desde criança, né? Sou do Rio de Janeiro, acho que a Ládia também, então a gente tem essa vivência de ser uma dessas crianças aqui passando pela Bienal do Livro, e era algo muito festejado quando a gente estava na escola, toda essa liberdade de passear por esses pavilhões, de ter um dinheirinho para comprar o nosso próprio livro e toda essa experiência. Então, a gente sabe, a gente viveu isso no passado, tantas bienais, e estivemos aqui também na condição de expositores, né? A Ládia está aqui, essa edição também nessa condição. E é um prazer muito grande estar aqui, então, representando a Secretaria de Cultura do Estado. Eu queria destacar duas experiências, assim, para ser direto ao ponto do nosso tema geral. Primeiro, que a gente fez, no início desse ano, um concurso cultural chamado Contos RJ, cujo objetivo era descobrir os 2 melhores contos de cada região do Estado. O Rio de Janeiro tem 10 regiões, são 92 municípios, que ficam dentro de 10 regiões, Metropolitana 1, 2, 3, Baixada Litorânea, enfim, Norte, Noroeste, e Costa Verde, e Médio Paraíba, e talvez eu esqueci alguma agora. Mas a gente conseguiu, né, descobrir, e aí quando eu lancei o concurso, eu falei que esse concurso era voltado para todos aqueles que eram escritores ou que iam se descobrir no caminho. E a gente, de fato, teve centenas de inscrições, e os 2 melhores de cada região irão compor o livro, que será lançado no final de setembro. E cada escritor, além de fazer parte dessa coletânea, além de alguns escritores terem sido reconhecidos, né, já eram conhecidos ali na sua região, poderem ter sido reconhecidos para fora dela, mas muitos se descobriram mesmo no caminho. Olha, foi a primeira coisa que eu escrevi na vida de um jeito sério, eu não esperava que fosse selecionado, sabe? Então, foi muito bonito, assim, ver a reação das pessoas, e para além de ingressar nessa coletânea, eles também ganharam R$1.000, cada escritor ganhou R$1.000, para que eles tivessem essa sensação de que aquilo que eles tinham feito era um trabalho, não era um favor, não era um passeio, não era um hobby, era um trabalho, e um trabalho que merecia ser remunerado. E falando nisso, na sequência, dia 15 de março de 2023, a gente fechou as inscrições desse concurso e a gente abriu um edital de 5,5 milhões, chamado Literatura Resiste RJ, um edital exclusivamente para a literatura, que tinha 3 categorias. A primeira categoria era para projetos literários de natureza continuada. Ou seja, você tem um projeto, e aí não me importa a linguagem. Pode ser uma feira, pode ser audiovisual, pode ser teatro, pode ser dispositivo, livro mesmo, não importa. Você tem um projeto e você executou esse projeto 2 anos, pelo menos, e aí também não precisava ser 2 anos seguidos. Você pode ter feito em 98 e em 2005, e você tem muita vontade de voltar a fazer. Você podia fazer antes da pandemia, e a pandemia quebrou suas pernas e você não conseguiu mais fazer. Ou você pode ter feito ele na pandemia, em 2020, 2021, 2022, e agora você quer transformá-lo em presencial, por exemplo, pois ele é um projeto que nasceu online, enfim. Muitas foram as possibilidades. Uma outra categoria, que era a categoria C, era para redes de bibliotecas comunitárias. A gente que é desse universo do livro e leitura, a gente se relaciona muito fortemente, né? Também o Ministério agora lançou um edital de pontos de leitura, né? Também reverenciando as bibliotecas comunitárias, e é o que eu sempre falo, assim, o poder público precisa limpar o chão que a biblioteca comunitária pisa, porque eles fazem o que a gente não dá conta de fazer. Quando a gente pega, por exemplo, a Baixada Literária em Nova Iguaçu, são 20 bibliotecas. Tem uma que fica num bairro onde não há vestígio do poder público. Não existe, não é a cultura, não existe a saúde, não existe a educação, não existe assistência social. Neste bairro não há vestígio do poder público. E essa biblioteca comunitária, ela é tudo que as pessoas têm. Se a pessoa se queima em casa fazendo comida, ela vai nessa biblioteca comunitária, porque ela vai ter uma pomada para ela passar e vai ter primeiros socorros. Se a pessoa está passando uma necessidade de qualquer ordem, é essa biblioteca comunitária que vai conseguir uma cesta básica, que vai conseguir uma ajuda, que vai conseguir um almoço, um lanche para a criança. Esse edital surgiu
quando faltava conhecer a última rede de bibliotecas comunitárias do Estado, que era a Mar de Leitores, em Paraty. E eu já tinha ido em todas, faltava ir lá em Paraty, foi em dezembro de 21. Eu cheguei lá e foi o pessoal da Flip, de um outro evento literário importante, que fez essa cerimônia de me levar para conhecer as coisas e tal. E eu acredito que a moça dessa biblioteca, que era o ITAI, Instituto Trilha de Arte e Educação, era o nome dessa biblioteca. Eu acredito que ela nem sabia exatamente quem eu era, sabe? Era alguém que a Flip levou para visitar a biblioteca comunitária. E aí ela começou a mostrar as coisas da biblioteca, toda feliz, e olha, aqui a gente tem esse jardim, aqui a gente faz uma oficina de horta comunitária, e aqui a gente faz, enfim, roda de leitura, aqui a gente faz não sei o quê, começou a mostrar tudo. Em dado momento a gente entrou propriamente no espaço de acervo, e aí ela começou a falar, e aí ela falou, por que ninguém ajuda a gente? Por que o Estado não olhou para a gente? Por que não sei o que não olhou para a gente? E eu acredito que, de fato, que ela não sabia quem eu era, ela só quis desabafar. E aí ela estava muito feliz falando que ela tinha feito um refeitório. E um refeitório super fofo, assim, bonito, sabe? Com umas mesinhas, tudo bonito. E eu pensando, mas se ela fez um refeitório, ela tem que dar comida, né? Porque como é que faz um refeitório? Eu falei, mas vocês dão comida? Aí ela falou assim, a gente faz o que pode. Se não tem comida é um lanche, se não tem um lanche é uma torrada, se não tem uma torrada é um creme cracker, mas a gente sempre tem alguma coisa, todo dia. Eu falei, quantas crianças vocês atendem por dia? Aí ela depende muito. Na pandemia diminuiu. Hoje em dia é só 300. Mas assim, quando está tudo normal, a gente atende umas 500. E eu pensando, na época eu morava com minha esposa, e eu pensando, meu Deus, comida para 2 pessoas já está pesado. Imagina comida para 500 todo dia. E aí, aquilo ali me atravessou tão forte, porque eu pensei, não é que eles têm muito e dividem tudo que têm com as outras pessoas. Eles têm muito pouco e dividem o pouco que têm para caber mais. Então, se eles têm uma fatia de pão de forma, eles vão dividir em 4, para que 4 pessoas comam um pouquinho, porque naquela lógica é melhor do que uma pessoa comer muito. E aí eu voltei muito empolgado, assim, falando, caramba, eu não sabia quanto tempo ia durar minha jornada dentro da administração pública. Agora, dia 9 de setembro, vou fazer 3 anos, o que é surpreendente. Mas eu voltei para a secretaria pensando, eu não sei quanto tempo vai durar isso, mas eu preciso fazer alguma coisa por essas pessoas, sabe? A gente é uma secretaria de Estado que anda pelo Estado, e aqui, maravilhoso, a Bienal fica na capital, e é a capital. A gente tem aqui nos arredores, né, a própria Baixada, a gente tem Niterói, mas o Estado do Rio de Janeiro, ele é majoritariamente interior. Quando a gente vai para Miracema, para Italva, para Varriçai, para Cambuci, para Porciúncula, a gente está falando do interior. E esse interior é a maioria do Estado. A maioria dos municípios são interioranos. E eles não têm uma feira. O sonho deles é ter uma feira. Eu ajudei a fazer a primeira feira de Mendes. Alguém aqui já foi a Mendes? A primeira feira de Mendes. E foi tão bonito, a cidade inteira estava na feira. A moça que vendia sorvete na sorveteria, quando eu olhava no meio da tarde, ela foi liberada para estar na feira. O professor da escola estava na feira, os alunos estavam na feira, a moça do mercado estava na feira. A cidade inteira se organizou para estar naquela feira. E dia 8 de janeiro, eu tive uma reunião com a secretária de 2022. Falei, Daniele, secretária de Estado, contei essa história que eu contei para vocês, para ela, e eu falei, Dani, a gente precisa fazer alguma coisa por essas pessoas. E aí ela falou, filho, faz aí, o que você quiser fazer, a gente faz. E aí foi nascendo, 1 ano e 3 meses de trabalho, nasceu Literatura Resiste RJ. Eu dei para cada rede de bibliotecas comunitárias, Baixada Literária, a Mar de Leitores de Paraty, a Tecendo uma rede de leitura em Caxias, R$250 mil. Foi naquele momento o maior prêmio. Essa semana eu acabei de pagar a última rede, o último proponente. Foi o maior prêmio que a Secretaria de Cultura do Estado já pagou na nossa gestão para um proponente, sabe? E a gente deu para essa ponta, para as bibliotecas comunitárias. Então, cada rede dessa ganhou R$250 mil. E aí, a última categoria, chegando aqui no nosso recorte, era justamente para feiras e festivais literários inéditos. Porque
festivais grandes tinham a oportunidade da categoria A, projetos literários continuados. Agora, não é justo que um festival grande, ou algo que já aconteça, como a Bienal, como a Flip, como a Flup, como tantos outros, compitam com a Hanna, que sonha fazer um lá em Miracema. Não dá para competir em pé de igualdade, sabe? Então, assim, eu acho que a equidade é a gente tratar os diferentes pelas suas diferenças. Então, quem sonhava fazer um, tinha que competir com quem sonha fazer um. E aí a gente teve a oportunidade, então, terá a oportunidade agora, no segundo semestre, de ver nascer 23 festivais literários inéditos. E o recorte era, se você fizesse nos 91 municípios, ou seja, fora da capital, você poderia fazer em qualquer lugar. Na quadra da escola, onde fosse mais conveniente, onde tivesse ali um mínimo de infraestrutura. Mas se você fosse da capital, você tinha que necessariamente fazer num território popular, numa área de vulnerabilidade social. Então, a gente vai ter a oportunidade de ver, vocês vão ter a oportunidade de ver, e quando vocês verem com a login do Literatura Resiste RJ, vocês vão saber que é um filho dessa política pública de fomento direto, de 5,5 milhões. Quando vocês olharem para uma feira, para um festival espalhado aqui em alguma comunidade do Rio de Janeiro, ou em algum município do estado, vocês vão saber que é filho dessa política pública, que é filho desse trabalho. Então, 23 novas feiras vão ver a luz do sol e vão poder brilhar em muitos lugares, graças a essa política de fomento direto, que eu torço e espero para que no ano que vem a gente esteja falando de 10 milhões de reais, no outro ano a gente esteja falando de 15 milhões. A gente conseguiu dar um primeiro passo, que eu considero um primeiro passo robusto, 5,5 milhões. É só 5,5 milhões, mas é 5,5 milhões de reais. A gente tinha 0. Então, a gente saiu do 0 para 5,5 milhões. E eu torço para que no ano que vem a gente esteja aqui, quer dizer, daqui a 2 anos a gente esteja aqui para celebrar 10, 15, 20 milhões, que Literatura Resiste RJ não seja mais um edital com 3 categorias, mas que seja um programa com um monte de edital voltado para todo o setor do livro e da leitura. E eu acredito que seja isso que todos nós aqui queremos, lutamos, militamos e desejamos. É isso. Não sei se eu falei muito ou não, me perdoa, mas por agora é isso. Obrigado, Ike. Eu só vou pedir a colaboração de todos, que temos mais 35 minutos apenas para o fim e temos toda aquela a ala para poder falar, né? Então, vou pedir para que todo mundo seja sucinto aí nas suas respostas para dar tempo e oportunidade para todos. Imagina. Então, Aládia, por favor, essa interface da Secretaria Municipal de Cultura com os eventos literários. Bom, boa tarde, primeiro, né? Boa tarde. Eu sou a Ládia, eu estou gerente de livro e leitura hoje na Secretaria Municipal de Cultura. Muito honrado de estar aqui compondo essa mesa junto com todos, representando o nosso secretário de Cultura, Marcelo Calério, e a nossa subsecretária executiva, Mariana Ribas. E é muito interessante o que o Ike... Eu vou tentar ser o mais sucinta que eu puder. Mas é muito interessante porque o Ike, de fato, trouxe uma memória que é muito simbólica, né? Nós que somos jovens aqui do Rio, enfim, que fomos crianças aqui no Rio, que tivemos uma infância aqui no Rio, esse espaço é um espaço muito comum, né? Eu confesso que no primeiro dia eu fiquei bem emocionada até, porque, como a gente já foi mencionado aqui em outros momentos, a Secretaria Municipal de Cultura tem um espaço que está bem aqui em frente, que representa o projeto mais longevo da Secretaria, que já acontece há 31 anos na cidade do Rio de Janeiro, que é o Paixão de Ler. E esse projeto está sob a tutela da minha gerência, não, né? Da gerência da Secretaria Municipal de Cultura, mas representado por mim, que estou gerente. E foi muito simbólico chegar aqui na sexta-feira e falar, meu Deus do céu, algumas bienais atrás eu vim aqui como estudante e hoje eu estou aqui representando a Secretaria Municipal de Cultura. Eu acho que nas 3 esferas, né, nas 3 escalas do poder público,
no Ministério da Cultura, na Secretaria Estadual de Cultura e na Secretaria Municipal de Cultura, a gente não tem uma interface tão diferente. Eu acho que, na verdade, são muito mais complementos, porque acaba sendo uma escala, né? A partir do momento que o Ministério demanda, o Estado demanda, a Secretaria Municipal de Cultura também demanda as atividades de fomento direto, fazendo do recorte para o nosso município. A gente fala sobre a lei do ISS, que é uma lei que visa incentivar e fomentar, ou parcialmente ou totalmente, iniciativas de cultura produzidas aqui na cidade. E não é diferente, acho que essa é uma das interfaces que a gente tem com as feiras literárias, né? A Bienal, a FLUP, e várias outras feiras literárias da cidade também acabam sendo contempladas a partir desse nosso fomento direto. Acho que a nossa outra contribuição para essa rede ser mais fortalecida é o próprio Paixão de Ler. Como eu já mencionei aqui, esse é o projeto mais longevo da Secretaria Municipal de Cultura. Ele já acontece há 31 anos, e é um evento e um movimento de fomentar e desenvolver a leitura na cidade, promover o contato e a interação com o público, os autores, personagens e obras, e também aproximar os fazedores de cultura da cidade e da literatura para dentro desse espaço, né? Esse ano, pela primeira vez em 31 anos, a gente está homenageando 3 autores negros, o que já acaba sendo um marco também, a partir do momento que a gente está falando do município do Rio de Janeiro, uma cidade majoritariamente preta, tendo 54% da sua população sendo pessoas pretas. Então, é muito simbólico quando a gente tem esse posicionamento, porque a gente não só representa, mas a gente também racializa, o que é um debate muito importante a partir dessa perspectiva. E a gente tem o Paixão de Ler já como atividade do calendário da cidade desde 1992, e ele também é uma forma que a gente tem de se aproximar, de promover uma feira literária em que a gente consiga abarcar todos os profissionais de livro, leitura e literatura da cidade, mas também formar novos leitores e também formar novos profissionais. Tem acontecido todos os dias ali no stand alguma atividade, não só de fomento ao livro e leitura, mas também sobre formação. E não só ali no stand, mas nas bibliotecas, nas lonas e arenas e nos museus da cidade. A gente tem promovido atividades de formação para os profissionais do livro e leitura. Uma outra movimentação que a gente tem feito é o programa Bibliotecas do Amanhã. O programa ele visa fazer uma modernização das bibliotecas públicas da cidade, tornando as bibliotecas um espaço de fruição e produção cultural, obviamente que salvaguardando o movimento de formação de leitores, mas também tornar esse espaço um espaço de acolhimento. E, bem como o Ike falou, as bibliotecas comunitárias da cidade, elas já têm esse papel, ele já tem esse papel de ser um espaço de acolhimento, e a gente, enquanto poder público, tem o dever de também fomentar isso. Então, o Bibliotecas do Amanhã tem esse objetivo, modernizar não só esteticamente as bibliotecas públicas, mas também pensar atividades socioculturais que façam com que a gente acompanhe a evolução mesmo das pessoas e do nosso público. Hoje, a gente tem 14 bibliotecas distribuídas pelo município do Rio. Basicamente, em todas as áreas de planejamento da cidade, a gente tem uma biblioteca pública hoje funcionando. E o que a gente quer com Bibliotecas do Amanhã é que a gente consiga atingir todos os territórios na perspectiva de que a gente não se torne só um espaço público, mas que eles entendam que aquele espaço também é parte do que eles podem ter de mais precioso naquele território, né? Ter um efeito direto, né? A gente não quer só abrir um espaço público e contar com que as pessoas tenham voluntarismo de ir lá. A gente quer interagir com esses espaços, né? Com os espaços territoriais, enfim. E, por isso, a gente tem pensado
a gente está aí embrionando uma rede cariocas de bibliotecas, e isso também conta muito com a aproximação das bibliotecas comunitárias, com os pontos de leituras, com os projetos de leituras que têm espalhado por toda a cidade, a partir do momento em que a gente se concentra enquanto poder público municipal, para discutir também as nossas políticas de livro e leitura do município. Acho que é isso, para não tomar mais tempo. Obrigado. E aí, eu vou fazer a mesma pergunta para vocês e reforço, né, o pedido para que a gente seja sucinto, de como é que vocês veem a relação com as esferas públicas, né? Como é que isso tem se dado? Acredito que alguns eventos, obviamente, que não são daqui do Rio de Janeiro, não vão ter o que cobrar da ALAD e do AIC, mas acho que vale a pena a gente pegar experiências exitosas que talvez a Bienal do Rio, ou talvez a Bienal de São Paulo, e talvez a Bienal de Pernambuco, enfim, o Tiradentes ou Porto Alegre, tenham tido experiências com essas esferas públicas e que possam servir de modelos também, né? Então, agora eu vou pedir para que a turma do lado de lá fale um pouquinho dessa interface, e lembrando que a gente tem um outro assunto, que é a cooperação entre vocês, então a gente precisa realmente que as respostas sejam o mais sucintas possíveis. Tati, vamos começar por você. Tá, obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada. Então, eu vou tentar ser bem objetiva e enfim, bem direto ao foco. Eu acho que, assim, pelo menos no Brasil, né, eu estou aqui representando, na verdade, a Bienal do Rio e a da Bahia, que a gente retornou ano passado. E ambas, a proximidade, o apoio e a parceria com as entidades públicas são fundamentais. Sem o apoio, sem a parceria, sem leis de fomento, seria impossível realizar nessa magnitude a Bienal do Rio, a Bienal da Bahia do ano passado. Enfim, nesse ano, né, a gente conta tanto com a lei federal de incentivo à cultura quanto com a lei municipal, mas em várias edições a gente já contou com a lei estadual, então isso depende muito mais do setor, aí acaba dependendo muito mais do setor privado do que das secretarias e, enfim, do governo federal. Mas eu acho que isso, acho que duvido que alguém aqui tenha alguma dúvida sobre isso. Acho que, né, todos, imagino que todos os eventos, pelo menos todos os que eu conheço, e acho que eu conheço todos que estão aqui representados, todos usam em alguma esfera de lei de incentivo à cultura. Acho, Júlio, a proposta da discussão e da união da gente muito salutar. Eu acho que é necessário, né? Não é, em vários momentos eu me vi tendo, junto com o sindicato, que é o nosso parceiro, né, nosso sócio na realização da Bienal do Livro do Rio, mas indo bater, né, na porta de secretaria, do MINC, enfim, sozinhos, né? E eu acho que o mercado ganha, né? O país ganha, na verdade, porque eu acho que os nossos eventos entregam muito para o país. Então, eu acho que o país ganha muito quando a gente se une para lutar juntos. E aí, só lembrando que, na verdade, né, esse trabalho ele vai muito além, né, das leis, dos fenômenos, dos fomentos, dos editais, né, para realizar um evento, né, dessa magnitude, com as especificidades que tem cada um deles, seja a Feira de Porto Alegre, que acontece na rua, seja na nossa, enfim, você tem toda uma operação necessária, né, que a cidade, o Estado, enfim, precisam abraçar, né? Sem essa parceria público-privada seria impossível realizar eventos dessa magnitude, né? Seja ele para 600 mil pessoas, como é a Bienal, seja ele para 60 mil pessoas, como, enfim, são outros eventos. Então, acho que a gente pode se comprometer aqui de começar um grupo de trabalho a partir daqui. Obrigada. Oi, boa tarde. Obrigada pelo convite Bienal do Rio. Obrigada, Isnel.
Eu acho que o que a Tatiana falou é exatamente o que acontece também na Bienal de São Paulo. A gente depende, né, do Estado. Eu, no caso das 3 esferas, municipal, estadual e federal, tanto para as leis de incentivo como para a parte de operação do evento em si. Eu conto muito com o envolvimento ali de todo mundo para que a Bienal aconteça. Tá? Desde a parte de Vale Livro, né, bater na porta das secretarias do Estado e da Prefeitura para conseguir os Vale Livros, até a parte com o CT para conseguir essa mobilidade externa para que as pessoas consigam chegar no evento. Então, todo esse envolvimento é fundamental. Aqui eu estou pela Bienal, mas eu faço parte da CBL, da Câmara Brasileira do Livro, e a gente, a gente falou muito da questão das políticas públicas, a CBL tem à frente também, além dessa parte da Bienal, que é fundamental para o fomento do livro e da leitura, a gente tem também o Brazilian Publishers, né, que é um projeto da CBL, junto com a Apex, que leva a nossa literatura para fora do Brasil. Então, esse também é um carro-chefe importante dentro da CBL, né? E a parte de advogacy também, que a gente trabalha fortemente, o advogacy de políticas públicas, que a gente trabalha fortemente na defesa do livro e da leitura em Brasília, perante a esfera federal, que não pode deixar, a gente não pode piscar, que, de repente, a gente olha e eles estão fazendo alguma coisa errada. Então, a gente está sempre super atento, super acompanhando tudo o que acontece lá. Eu concordo com a Tati, concordo com a Magda, que falou, concordo com ele, que propôs a mesa também, que realmente a gente precisa de um calendário único de eventos. Não sei se é site, eu não sei se é aplicativo, eu não sei se é uma planilha, mas a CBL está super disposta. Eu recebo, dentro da CBL, além da Bienal, eu fecho as parcerias com as feiras nacionais. Eu conheço perfeitamente todos os eventos que estão aqui. A gente já teve a oportunidade de conversar com todo mundo. Eu converso com outros eventos, inclusive pessoas físicas que querem montar eventos pequenos nas suas cidades, né? Porque não tem livraria, então eles acham que é uma ótima oportunidade. E eu concordo. Eu acho que quanto mais eventos acontecem pelo Brasil, é melhor para nós, é melhor para vocês, é melhor para todo mundo. E eu vejo a dificuldade, de fato, disso acontecer, porque requer mesmo planejamento, requer mesmo uma operação gigante, por menor que o evento seja, né? Requer um esforço ali para que isso aconteça. E tem que ser bater nas portas certas, né? Mesmo um evento pequeno, um evento dentro de uma cidade pequena, vai precisar do apoio da prefeitura para fechar uma praça, para conseguir autorização para montar as barracas, o mínimo, né, que acontece, que precisa acontecer, precisa do apoio da prefeitura. Então, é mais ou menos isso, mas eu concordo que a gente tem que ter um calendário único. Eu estou super à disposição também para ajudar nessa empreitada, para a gente montar, então, esse grupo de trabalho, ir em frente. E é isso. Boa tarde. Assim, eu fiz parceria, acho que com todo mundo aqui. Eu tive uma hora que eu fui ali, conversei. Minha profissão verdadeira, eu sou um mendigo profissional. Eu estou ali com a mão estendida assim, para as mais diversas coisas. Assim, o primeiro momento em que a FLUP foi internacional foi porque tinha uma turma da Flip que estava querendo entrar em favela, com aquele fetiche de favela, e eu propus um negócio, Flip. E aquilo virou um negócio enorme. Toda a Flip foi para uma favela do Rio de Janeiro. Foi eu poderia dar um outro exemplo de uma parceria que, no nosso caso, foi fundamental. Acho que houve 2 ou 3 anos da história da FLUP que eu fiz graças a um parceiro que não me deu 10 centavos, que foi, no caso, a Secretaria do Estado.
houve uma hora em que a polícia invadiu a Maré, e eu precisava de uma interlocução que falasse com o comandante. E essa interlocução eu tive com a Dani. Houve algum ano, foi extraordinário, como é que se diz, no Vidigal, que eu achava que ia ser a FLUP mais tranquila da nossa história. Foi exatamente quando teve a guerra da Rocinha, que invadiu ali. E aí eu comecei um conjunto ali de negociações que eu só fiz por causa da Secretaria de Estado de Cultura, quem, assim, por um melhor e pelo pior, assim, a polícia que invade as favelas, por um outro lado, naquele momento, ela pôde sair das favelas graças a uma interlocução que eu tive ali, onde eu fui acolhido ali e pude ir falar com o comandante da polícia militar do Rio de Janeiro, e eles resolveram que ia ter a FLUP e resolveram tirar a polícia de lá. Eu poderia contar a história do Vidigal, que seria muito longo, mas é isso, assim, tipo, eu vou bater, eu adoro uma história que aqui tem, que é um hub de eventos. E a grande ciência da Bienal, a grande magia, a grande cozinha da Bienal é que todo o mercado está aqui, está todo mundo conversando, e eu posso encontrar um, posso encontrar outro, posso conversar alguma coisa aqui, posso conversar com o meu conterrâneo aqui, posso conversar ali com ela, e dali você faz um café e consegue produzir uma coisa, como, por exemplo, são centenas de pessoas trabalhando para o mesmo evento. Por exemplo, a Flip, aquele hub de eventos ali, eu morro de inveja, porque eu sou louco para fazer isso no âmbito ali da FLUP. Quem quiser se aproximar da FLUP, sejam bem-vindos, e acho que isso foi alguma coisa que o mercado aprendeu com a Bienal, acho que reaprendeu com a Flip, e no caso de conversas entre festivais literários, uma vez eu fui convidado para Edimburgo, e foi onde eu tive essa ideia que me ocorreu falar aqui com a Marta. Diversos, eu cheguei do Rio de Janeiro, chegou a turma de Bogotá, eu conheci a turma de Bogotá, chegou a turma de Buenos Aires, e chegou um bando de gente. Não éramos as estrelas do festival, mas conversamos bastante, trocamos bastante. Todos nós temos diversos desafios, todos nós temos enormes dificuldades para lidar com o poder público, para lidar com formação de plateia, para lidar com não sei o que lá, e nessa troca que se dá num outro espaço, muito para além, que eu acho que não é que aqui eu estou reconectando tal, e aí eu lembro que fulano de tal existe, vou ali, vou conversar depois e vamos produzir parcerias, e vamos produzir hubs, e vamos fazer com que todo o mercado, toda a cadeia trabalhe para um evento, como é historicamente o que acontece na Bienal e etc. e tal. Mas acho que é mais ou menos isso aí. Olá, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui com tanta gente incrível, ao lado desses dois conterrâneos meus aqui. Enfim, sendo sucinto e tentando responder sobre desafio quanto parceria. A questão a ler tem um pouco mais a ver com a FLUP, talvez, porque tem a Libre, que é maravilhosa, a Primavera, que é maravilhosa, as Bienais. Elas partem de um aglomerado de editoras, é um movimento das editoras para enfrentar o mercado, para se expor, etc. A Ler não partiu de um grupo de editoras, não partiu de um grupo de livrarias nem editoras. Na verdade, eles eram bem outsiders. Então, a gente se lançou meio no escuro. E a estratégia para vencer esse desafio foi justamente abraçar todo mundo. A gente fez um evento, o primeiro evento foi apoiado pela Secretaria de Cultura Municipal. A gente pegou o restinho da verba do comemorações de 450 anos, lá em 2016, quando o prefeito era o mesmo que agora, ainda bem. E fizemos uma estratégia de sair abraçando todo mundo. Nós fizemos um festival em que ninguém pagava nada, não só as pessoas, obviamente, o público, mas também as editoras e livrarias eram convidadas gratuitamente. Já os autores eram bem pagos, assim, que também foi uma maneira da gente atrair. E foi nessa generosidade que foi a nossa estratégia de tentar se colocar. E, obviamente, aqui eu estou cercado dessa pleiade de eventos e pessoas, cada um tem a sua especificidade. Então, a gente teve que procurar o que fazia a Ler diferente da FLUP, da Bienal, da Flip. Então, nós
também como uma estratégia para vencer esse desafio, para a gente permanecer, o que nos torna únicos, o que nos torna diferentes e, por isso, indispensáveis, a gente resolveu focalizar o evento não nos livros, como talvez seja a Bienal, não nos autores, como talvez seja a Flip, mas no elemento que dá sentido a esse eixo, que são vocês, são os leitores. Então, a gente até mudou o nome começou com o Salão Carioca do Livro, e a gente mudou para Ler o Festival do Leitor, ou de Leitores, eu não sei, mas ainda não pegou, mas eu estou aqui falando mais uma vez para ver se pega. A Ler é o Festival do Leitor. E esse novo posicionamento, essa nova mentalidade, primeiro, o que significa na prática? Não é só o nome. A gente resolveu fazer o foco nos leitores. A gente propôs oficinas, a gente propôs envolvimento. Eu me lembrei quando a Marta ali atrás, lá no milênio passado, talvez, a gente começou a pensar a Primavera dos Livros. A gente não, eu digo, a Libre, um bando de malucos maravilhosos, pensou a Libre. Uma das coisas que a gente pensou foi o seguinte: tem que se fazer estandes pequenos e acessíveis, e mais ou menos iguais, porque não tem que ter barreira nenhuma entre o livro e o leitor, entre o autor e o leitor, entre o editor e o leitor. Essa é uma relação íntima, mais que sexual, porque muitas vezes deixa na sua cabeça, fecunda a sua cabeça. Então, a Ler, a gente pensou, vamos fazer um evento em que as pessoas se sentem integradas. E tem a questão que foi falada aqui, que é a questão de nós chegarmos em áreas desprivilegiadas ou violentas, como o caso do Júlio, que sofre essas tensões. A gente tem que vencer essa barreira também, porque o carioca, a partir de enfim, muitos cariocas ainda não se sentem pertencer, que aquela cultura, que aquela atividade pertence a eles, entendeu? Então, a gente tentou no Ler desespetacularizar tudo e colocar tudo acessível, mas, ao mesmo tempo, num nível de produção que enchesse os olhos. Então, por isso vem aqueles mega eventos com a Malala, que foi esse ano, e o Val Nohari, a Chimamanda. Esse é o nosso eixo. E essa estratégia está funcionando. A gente conseguiu apoio. Esse nosso posicionamento, esse Festival do Leitor, naturalmente nos aproximou da Secretaria de Educação. Porque o que a gente está fazendo lá é transformar garotos, abrindo a porta para os meninas e meninos, rapazes, para mostrar um potencial. Enfim, uma chave maravilhosa. E isso nos aproximou da Secretaria de Educação, que é o nosso principal parceiro hoje. Ao mesmo tempo, também usamos recursos federais, municipais e também da iniciativa privada, verba direto. Enfim, nós conseguimos fazer um bom melê. A Secretaria de Educação é o nosso principal parceiro. Nós temos a utopia de levar todos os estudantes do ensino médio do Rio de Janeiro. E, ano passado, eles começaram um circuito chamado Ler para Valer. Nós fomos a São Gonçalo, fomos a Itaipava, pegamos desde Levi Gasparian até Magé, fomos a Caxias, pegamos toda a metade da Baixada. O microfone já está dizendo que acabou o tempo. Enfim, e aí a questão da parceria também foi um imperativo nosso. Nós éramos um festival novo, chegando, quando já tínhamos estabelecido tanta gente maravilhosa. A Bienal já estava lá no seu 30º, 60º ano, a Primavera também já tinha quase 2 décadas de rua. Então, a gente chegou nisso, gente, vamos fazer junto, vamos abraçar, vamos compartilhar. Se o autor vem para o seu festival, você paga a vinda, eu pago a volta, eu pago o hotel, esse tipo de negociação, eu digo, parceria, contribuição, né? Sempre generoso. Eu acho que a gente não compete aqui, entendeu? Tem a questão, obviamente, das datas, que obviamente complica se ficar tudo na mesma época, mas não é uma competição, é uma simbiose, eu diria, entendeu? Admiro trabalhos dele, eu vou lá na Flop para ver os autores, para descobrir vozes, depois eu convido, mas nesse sentido de que a gente só cresce se fazer juntos. Então, acho que respondi. É interessante, né, essa coisa que foi orgânica, né? As pessoas foram sentando aqui, eu fui lendo até meio aleatório, que o fulano não veio, o Beltrano mandou representante, acabou que do Roubalinho para lá tem a turma que está fora desse eixo Rio-São Paulo, ok, a Primavera nasceu aqui no Rio de Janeiro, mas
teve edições em Salvador, Belo Horizonte, etc. Então, a gente vai agora para essa turma que está fora desse eixo geográfico e que é importante que a gente ouça vocês também. Justamente. Obrigado, El. Meu nome é Rogério Robalinho, eu sou empreendedor, sou diretor da Companhia de Eventos, que é uma empresa privada que responde pela Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença, a participação aqui. É muito bom ter uma possibilidade de pertencer a esse universo e de poder falar, né? Isso não é tão comum quanto se possa imaginar, mesmo nesse Brasil em que a gente vive, né? Somos tripulantes, aí somos habitantes de uma mesma nave, mas que a gente busca muito gerar essas possibilidades fora daqui do eixo Rio-São Paulo, para que a gente possa existir e a gente possa trazer uma contribuição dentro desse universo. A gente quer muito participar. Foi muito bom a gente ter podido contar hoje aqui com essa abertura lá da Feira de Bogotá, né? Eu queria poder me manifestar já aí perante vocês de que a movimentação que a gente faz lá no Nordeste do Brasil, a gente quer muito poder estar junto, a gente quer muito poder levar os conteudistas nordestinos, pernambucanos, lá para Bogotá e fazer o nosso papel, que é procurar atar negócios, né, catracar possibilidades e gerar mais desenvolvimento. Nesse sentido, eu estava me lembrando, Cíntia, de uma ida lá na CBL. Estávamos na sala, eu, você e o Torelli, que então presidia a Câmara do Livro, se eu não estou enganado, e eu tive um insight, eu cheguei para conversar lá com o Torelli, dizendo que ia levar um PowerPoint para ele, que era um pedaço de papel, e onde a gente começou a desenhar ali o mapa do Brasil, e eu pude conversar com vocês e dizer, olha, o PowerPoint é esse aqui, né? Em 1808, quando Napoleão Bonaparte cerca Lisboa, né? Então a corte se manda para o Brasil e, por acaso ou não, vem para o Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro, de 1808 para cá, desenvolveu-se aqui o mercado fonográfico, editorial, radiofônico, né? E o Rio de Janeiro, naturalmente, sendo capital da República, né, do Império naquela ocasião, né, começa a desenvolver todo esse ambiente de possibilidades. O Brasil, que era estratificado ali em capitanias hereditárias, os amigos do imperador, né, isso começa a tomar um outro formato, começa a haver todo um desenvolvimento. E, nesse sentido, Pernambuco, que sempre se insurgiu contra o Império, foi ficando sem voz, que era uma capitania, né, até então relevante, né, mas foi perdendo aí essa força política, foi perdendo dimensão econômica, até que hoje em dia é uma tripa de pedra que fica ali entre a Paraíba, o Ceará, Alagoas, Bahia, né, e tem bastante história, né, e temos ótimos conteudistas. Né, toda a região tem excelentes conteudistas. Então, é fantástico a gente poder estar aqui hoje, conversando com todos vocês. Estava conversando com o Max ali de uma possibilidade que nós criamos aí há uns 15 anos atrás, quando levamos uma grande leva de escritores, autores, né, repentistas, declamadores, os artistas da oralidade, porque lá no Nordeste a manifestação se dá ainda muito mais através da oralidade do que pela escrita, e foi um grande sucesso, foram dias de absoluto encantamento, né? E a gente quer muito poder articular a partir desse fórum aqui hoje, da Bienal do Rio, né? E, mais uma vez, agradecendo desde já aqui ao Osnel, eu acho que é importante que a gente possa debater essas possibilidades, ver como a gente pode construir essa inteligência de forma colaborativa e compartilhada. Obrigado. Bom, boa tarde, eu sou a Lisandra da Libre, a Liga Brasileira das Editoras Independentes, muitas vezes independentes do governo, não por nossa conta, não porque a gente queira, mas muitos eventos a gente faz apesar do governo e sem nenhuma colaboração, como foi a Primavera de São Paulo desse ano, que a gente queria restituir, achar um lugar para ela, e a gente achava que o lugar dela era o Centro Cultural São Paulo.
e a gente não conseguiu de jeito nenhum apoio da prefeitura, então a gente fez no armazém do campo do MST, no meio do fluxo da Cracolândia, e lá e foi muito legal a gente ter conseguido retomar isso em São Paulo, porque não tinha. Tinha alguns anos que a gente não conseguia. Aqui funciona no Museu da República, que já é tradicional, foi desde sempre onde começou, e o governo aqui sempre dá um pouco mais de apoio, mas em São Paulo a gente tem muita dificuldade, em BH a gente faz também, já fizemos em outras cidades, levando esse know-how assim, de criar essa feira que tem essa intimidade com o público mesmo, a ideia é sempre essa, estandes iguais, estandes pequenos, como a gente trabalha também com essas editoras que são menores, a gente tem quase 200 associados hoje, do Brasil todo, então a gente gosta dessa proximidade de fazer as bancas todas iguais e todo mundo está mais ou menos no mesmo barco, assim, e de promover justamente essa troca e essa conversa com uma programação também que traz, né, os autores dessas editoras. A gente, de alguma forma, publica proporcionalmente uma quantidade muito maior de autores nacionais, né, as editoras que são da Libre, porque muitas vezes até por falta de recurso para traduzir, para comprar os direitos e tal, então a gente é quem acaba abrindo muito espaço para os novos autores e descobrindo e lançando algumas tendências e tal. E eu acho que é importante, eu também sou, além de hoje fazer parte sou vice-presidente da Libre e de fazer parte de todo esse movimento, eu sou do Conselho Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca de São Paulo, que conversa totalmente com essa ideia do plano, e a gente está lá justamente batalhando para criar o nosso plano estadual e para a gente conseguir preservar algumas coisas que a própria comunidade, porque São Paulo é uma coisa tão monstruosa e é uma coisa tão rica e tão pujante no voluntarismo das pessoas, que o que acontece para lá da ponte, como a gente brinca, né, que é o lado fora do rodízio, as periferias e tudo, os saraus, os slams, a gente tem mais de 20 feiras literárias criadas totalmente no território, sem nenhum apoio de prefeitura nenhuma, sem nenhum apoio de ninguém, assim. E a gente fica brigando no conselho para a prefeitura não destruir o que a comunidade criou, porque a gente, o discurso da nossa secretária de Cultura do Estado, quando saiu a Lei Paulo Gustavo, e que eles tinham que mandar os projetos, foi, muita gente não vai gostar do que a gente está dizendo, porque a gente acha que cultura também é espetáculo, que cultura também é entretenimento, que cultura são coisas grandiosas. Então, a gente está com uma prefeitura e um Estado, em São Paulo, que só gostam de away, de grandes espetáculos gigantescos, e que não valorizam as coisas que surgem no próprio território. Assim, a Feliz, se alguém tiver condição de ir, dia 23 de setembro, à Feira do Campo Limpo, uma das feiras mais bem organizadas, uma das feiras que mais interage com a comunidade. Tem atividade em todas as escolas da região, tem atividade com as editoras, tem atividade que leva autores para falar diretamente com o público. Minha Couto já foi. É a coisa mais linda que existe, a minha feira favorita da vida. E aí, assim, e a gente no Conselho passa o ano inteiro brigando para conseguir R$100 mil para eles montarem as tendas na praça no dia que tem a feira, entendeu? Então, assim, a gente também está lutando contra uma perspectiva, uma ideia de cultura que vem do poder público, que é de chorar, sabe? Porque em São Paulo, onde a gente vê as coisas acontecerem dentro do território, apesar de todo mundo, às vezes tem que sofrer para conseguir que a coisa se mantenha, né? A gente, esses editais que você falou de fomento direto, as bibliotecas comunitárias não conseguem ter dinheiro para trocar a torneira, para consertar um vazamento, porque ou eles ganham dinheiro para comprar acervo, ou ganham dinheiro para pagar não sei o quê. Assim, as feiras, a gente não conseguiu com o dinheiro do plano. A gente tinha R$1 milhão o ano passado só para festa literária, que a gente não conseguiu executar do jeito que a gente gostaria, porque não pode ter dinheiro para infraestrutura, não pode ter dinheiro para pagar produtor, só pode ter dinheiro para pagar atração. As atrações as editoras levam de graça. É totalmente interesse das editoras levar seus autores para falar nesses lugares. E, claro, que se tiver cachê é muito bom, mas é secundário. Agora, como é que uma feira sem pagar o produtor?
Então, assim, a gente tem que pensar nessas interlocuções para que também fortaleça o território, né? Quer dizer, a gente tem ainda um resquício gigantesco do que foram os pontos de cultura. Em São Paulo tem o VAI, que é chama valorização das atividades. Eu não lembro exatamente a sigla, mas foi uma série de editais que foram surgindo para valorizar os projetos dos territórios, das periferias e tudo mais, e que, se isso não continua sendo fomentado, as pessoas cansam e vão cuidar da sua vida e pagar seus boletos, que é o que todo mundo tem que fazer todo dia, né? Então, acho que a gente olhar para essas... O que eu queria deixar muito é isso, do que, assim, a gente que é a Primavera, faz 20 anos que a gente faz a feira, e ainda tem anos que a gente se mata para conseguir um recurso, porque não consegue, tipo, nem de nenhum ente público, ainda, e é um evento tradicional, especialmente aqui no Rio. Imagina esses que são feitos pela bibliotecária da região, que cede um espaço, que assina. As bibliotecárias do ano passado tiveram que assinar o nome delas avalizando o dinheiro que a prefeitura estava dando, que se desse merda ia tirar do bolso delas, assim, sabe? Tipo, aí esse ano ninguém quer mais assinar nada, porque, enfim, aí vocês se viram, né? Então, assim, eu acho que a gente também tem que discutir, dentro da nossa perspectiva de feira e de eventos, o desenvolvimento local, o desenvolvimento do território, os apoios e as iniciativas que partem da própria comunidade, para que a gente possa abraçar de alguma forma e fazer isso se multiplicar e vingar a partir dos territórios também, né? Porque a gente também, às vezes, cria esses eventos meio, né? Enfim, cada um tem seu caráter e sua especificidade, mas acho que a gente também, quando pensa em se expandir e ir para outros lugares, a gente também tem que estar de olho nas coisas que vão surgindo dos próprios locais. Alô. Boa tarde a todos, obrigada por estar aqui. Meu nome é Cristina Figueiredo, eu sou idealizadora da Feira Literária de Tiradentes, e também nós temos um projeto aqui no Rio chamado Ônibus Biblioteca Livro nas Praças, que está já em seu 11º ano, atendendo comunidades carentes e cidades carentes no Rio de Janeiro e em 14 estados. O que esse projeto faz? Ele empresta livros gratuitamente. Então, eu queria, falando da Tatiana, eu corroboro com a opinião que acho que 80% dos produtores culturais, fazedores de cultura, dependem drasticamente do poder municipal, estadual e federal. Mas, no início, nós estamos literalmente sozinhos, dependendo da nossa equipe, dos amigos e de uma força de vontade hercúlea para continuarmos. E, por isso, eu acho muito importante esse fórum, que nós, por estarmos juntos, para a gente ter essa união, cada um poder ajudar o outro. Vou falar do Júlio, que a gente estava tomando um cafezinho antes de começar, e a gente já está tentando fazer uma parceria do ônibus biblioteca, ir até a FLUP. Então, esse é um primeiro fruto que esse fórum já está dando, que a gente vai levar o ônibus para lá, que os casos o Júlio queira. Bom, voltando então, falando da Feira Literária de Tiradentes, nós estamos na nossa 4ª edição. E eu queria colocar um tema em pauta aqui, mas eu sei que é rapidamente, que é simplesmente, eu acho que as feiras literárias, ela tem que ter um cunho bastante social, mais social. Digo em cidades pequenas, a gente, Tiradentes é uma cidade carente, ou seja, ingresso gratuito, distribuição de livros. E o que a gente faz com a feira, que está dando muito certo, é que esse ônibus biblioteca, ele se transforma em feira literária, ele chega uma semana antes e ele percorre todas as escolas da região, inclusive escolas rurais, chamando o pessoal carente, os jovens e as crianças que não têm a menor possibilidade, nunca compraram um livro na vida e sabe o que é escolher um livro. Eles sabem o que é ler um livro obrigado pela escola. Isso é 80% dos casos dessas 4 edições. Então, eu acho que é importante a gente fazer um esforço social
chamando, buscando essas escolas, essas crianças para participarem da nossa feira, seja ela qual for, uma pequena, uma grande, uma média, porque esses são os futuros, os nossos futuros leitores, o futuro de uma geração, o futuro de um país. E essas pessoas carentes não têm a menor possibilidade. E nós somos, o Brasil, de dimensões continentais, nós somos um país carente, principalmente nessa área de cultura. Então, eu queria agradecer, eu fui rápido, que a gente está acabando, e muito obrigada novamente. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu devo ter aqui menos 5 minutos, então, mas vamos lá. Eu sou Maximiliano Ledur, eu sou presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro. Nós organizamos a Feira do Livro de Porto Alegre e esse ano a gente está na 69ª edição. E pelo que eu vi aqui, todos têm o mesmo problema. Como captar recursos para fazer os eventos, mesmo o evento tendo 1 ano ou tendo 69 edições como a nossa feira, a dificuldade é a mesma. Então, eu quero parabenizar o Rio de Janeiro, porque ele serve como referência para o Rio Grande do Sul, desde a própria Feira do Livro, que teve como referência uma feira em 1955, que ocorreu aqui no Rio. Então, eles levaram essa ideia lá para Porto Alegre, e lá a gente criou a Feira do Livro espelhada nesse modelo. E hoje é uma das maiores feiras do mundo, circulando em torno de 1.300.000 pessoas na feira. São 20 dias de feira, então é uma feira longa também. Então, e os problemas são os mesmos. A nossa entidade, vocês terem uma ideia, Rio Grande do Sul já teve em um ano 140 feiras de rua. Então, essa é a característica das feiras lá. E eu vejo uma forma popular da gente conseguir colocar o livro à disposição da população. Então, é a forma mais popular de popularizar o livro. São esses modelos de feira. Então, importante a gente ter um calendário, até para a gente reduzir os custos, aproveitar a ida de um autor para o Paraná e levar para o Rio Grande do Sul, o custo vai ser menor. Pernambuco, uma vez, levou uma comitiva de 100 pessoas, mais de 100 pessoas para Porto Alegre. Então, esse tipo de troca é importante. Então, a gente afinar isso. A gente vem de uma revolução tecnológica, de uma pandemia. Então, a gente precisa organizar a casa, está tudo muito bagunçado. Então, importantíssimo esse encontro. Tinha bastante coisa para a gente conversar aqui, mas isso agora a gente também pode debater nos grupos. Agradecer, então, ao Isnel, agradecer à Bienal por promover esse encontro, por ter convidado a gente a participar, e agradeço a todos vocês aí. Obrigado. Eu anotei aqui algumas coisas, né, e eu queria ver se a gente pode muito rapidamente complementar essa lista, né, pensando nessa cooperação entre vocês, organizadores e fazedores de eventos literários pelo Brasil. Essa lista unificada de todos os eventos, ou da maioria deles, acho que todos seria uma utopia, né? Mas, enfim, uma lista única em que pudesse ter ali todos os eventos com as informações básicas. A Cíntia falou um pouco sobre apoio que a própria CBL tem dado. Eu não entendi se esse apoio é financeiro. É financeiro? Ou... Tá. E essa questão dessa simbiose, acho que alguém usou essa palavra, e que o Max acabou de reforçar agora, né, de colaborar e haver essa colaboração no sentido de trazer o autor e aproveitar o máximo desse autor aqui em solo nacional para que ele possa participar do maior número de eventos possíveis. Tem alguma outra ideia que a gente possa começar a pensar, uma coisa que ocorra a vocês? O que a gente nota, né, que a dor é igual, quase de todos têm a mesma dor. Talvez alguém tenha uma solução melhor. A própria feira, pelo tempo de existência dela, ela teve algumas soluções para alguns problemas que já foram relatados aqui. Então, essa troca é importante, porque daqui a pouco, um exemplo, a nossa Feira do Livro, ela nunca conseguiu, frente ao governo, o Vale Livro, e eu acho isso a melhor forma de tu impulsionar, né? A gente não, a gente teve muito difícil. Eu já vi aqui no Rio de Janeiro 12 milhões de investimento em Vale Livro para as crianças. Então, 13, olha aí, mais um, já aumentou mais um. Então, isso é importantíssimo, e a nossa feira não conseguiu R$1 para esse ano, por exemplo, e a gente leva mais de 600 turmas escolares, o evento leva para dentro da feira.
lógico que é legal, a gente faz um trabalho na feira durante o ano todo e culmina no encontro, na contação de história com os autores. Porém, eles chegam lá e não têm dinheiro para comprar o livro. Então, podendo eles ter um vale-livro, como é aqui um exemplo para o Brasil inteiro, esse modelo, tu acaba incentivando eles a leitura. Eles compram o que querem aqui. A gente vê aqui a festa que eles fazem na Bienal. Então, esses são 2 pequenos exemplos que eu trago, mas são N probleminhas que, com esse tipo de parceria e troca de informação e de modelo de feiras, a gente pode aproveitar e ter um evento muito mais produtivo. E os próprios governos podem aproveitar essa curadoria que são esses festivais. São muitos festivais, eles não precisam criar festivais próprios dos governos. Usem o que tem no mercado, o que está aí. São grandes festivais que eles podem aproveitar e fazer com que eles cresçam mais. Desculpa, Cíntia. Léo, isso que você mencionou sobre coordenação, sobre troca de autores e calendários, eu tenho uma situação mais difícil do que a dos outros, porque um evento que tem 40 anos, 79 anos, eles têm mais ou menos uma data fixa, todo mundo prevê que a Bienal vai acontecer naquele intervalo. E o meu evento, infelizmente, ainda não conseguiu ficar regular. Eu tomei nos sobressaltos. Agora, sobre a coordenação, eu me lembro que havia uma tentativa eu já tive uma mesa igual a essa em vários lugares, em Ouro Preto, e na Fliporto, sei lá onde, que todo mundo tinha a mesma ideia. E a gente começou a desenvolver isso, mas depois tivemos 2 epidemias, né? Uma virótica e outra eleitoral, e isso foi para o espaço, porque ninguém estava na fase de sobrevivência, não na fase de decisão. Então, eu estou conclamando aqui para a gente voltar a ter esse tipo de coordenação. Agora, enfim, nós temos a CBL, temos o SNEL, temos a Libre, eu não sei quem é que tomaria esse bastão para tentar articular um calendário de feiras, um calendário colaborativo de feiras para 2024, mas eu vou aqui de novo lembrar dessa ideia. Temos ali uma pergunta e a gente tem espaço para mais algumas, se houver. Boa tarde a todos. É mais uma apresentação também como alguém que está representando aqui o poder público, né? São muitas demandas para levar para casa. Meu nome é Bruna Ferreira, eu sou de Brasília, sou coordenadora editorial do IFAM. E queria... A gente está lá há 4 anos com o Ronaldo aqui, a gente insistiu para as chefias para a gente poder estar participando desse evento, mas para se apresentar, porque o IFAM virou um pária nesses últimos 4, 6 anos, que não é chamado mais para nada. Ninguém lembra de pedir apoio, porque já recebeu tanto não que já não pede mais. Então, queria dizer que a gente, junto ao MINC, nós somos uma autarquia vinculada, responsável pelo patrimônio cultural, pelo fomento, desenvolvimento, preservação e promoção do patrimônio cultural. Então, as feiras que têm uma relação, e as festas têm uma relação com o território, com algumas manifestações culturais que já estejam acauteladas ou não, a gente pode estar apoiando no sentido de ser uma ação de educação patrimonial, né? Tiradentes, por exemplo, a gente tem todo o interesse em estar participando também, em feiras de centros históricos ou feiras que tenham bens como cordel, por exemplo, representados. Então, a gente não faz o fomento direto ainda para patrimônio que enxergue a literatura e o livro como um patrimônio linguístico. O IFAM ainda não tem essa visão, ainda não é a pauta urgente e emergente, que a gente está numa situação realmente de lidar com emergências, né? Mas é uma coisa que pode ser construída, que a gente pode estar trabalhando né, na palavra como esse patrimônio em que o IFAM pode também atuar para cautelar, tanto nas oralidades quanto na escrita. Mas, principalmente agora, a maior forma que a gente teria para fomentar seria na relação com os territórios e na participação do IFAM como casa editorial também, porque a gente também produz, a gente tem uma produção histórica de 86 anos, que já teve altos e baixos, já teve momentos, enfim, a gente tem obras na cultura referenciais que foram feitas pelo IFAM, no design que foram feitas pelo IFAM, com a Luísa Magalhães. Então, como casa editorial, a gente está pleiteando na casa para a gente poder participar das feiras, como mais um expositor,
mas também, de um modo geral, apoiar esse fomento quando a gente conseguir encaixar ações de educação patrimonial de relação com os territórios. Então, estou à disposição, vou participar os 3 dias, para a gente construir parcerias juntos também, ao lado do MINC. Tá bom? Obrigada. Boa tarde. Quero dizer que eu estou muito emocionado aqui. Eu sou um autor independente do interior. O Ike conhece, né, bastante da nossa trajetória. E eu sinto assim que as feiras, elas mudam vidas. E que para o interior é muito difícil que chegue, sabe? Eu sou de Teresópolis, parece que é 1h30 de distância, pertinho. Quem ouve isso pode até achar engraçado, mas foi distante para mim. Eu demorei 20 anos para entender que, como autor, eu podia ter minha credencial, sabe? Eu podia entrar gratuitamente. Eu demorei 20 e poucos anos para acreditar que eu podia passar no edital estadual e passei. O que o Ike falou está aqui na minha mão, ó. Literatura Resiste, Retomada Cultural 2, um livro que fala também da cultura do interior, sabe? Do bicentenário da independência numa visão decolonizada, sabe? Aqui a gente tem Lei Aldir Blanc, Andressa, sabe? Vai ter Paulo Gustavo daqui a pouco. Aqui tem Tiradentes, que eu vou sempre pegando patrocínio com empresários pequititinhos, apresento lá no SESI, sabe? Aqui tem uma vontade grande de estar em Pernambuco, nunca fui, mas sempre fico com água na boca, né? Um dia eu vou chegar lá, de estar lá em Porto Alegre, onde eu ganhei o prêmio Cataratas do Iguaçu. São 23 anos batalhando, uma vontade imensa e muitas histórias de amigos que eu fiz da FLUP. Ainda vou te contar quando eu tiver oportunidade, coisas incríveis. Bienal de São Paulo, que eu fui pela primeira vez a Bienal passada, sabe? Então, assim, o que eu tenho para dizer? Vocês mudam vidas. E que isso precisa ser cada vez mais democrático, porque eu sei que tem muitos amigos meus do interior que gostariam de estar aqui e não estão, porque eles não podem dizer eu sou um profissional da economia criativa. Eles têm que estar trabalhando também em outras coisas. E tudo bem, está tudo bem, não é vergonha. Mas para a gente que sonha em furar essa bolha, então eu quero só agradecer e eu posso deixar para eles, eu faço questão, porque isso aqui, eu preciso que vocês tenham acesso. Dá licença e desculpa me intrometer. Falando com você, a FLIT, Feira Literária de Tiradentes, ela, no ano passado, que foi ideia do meu gerente que está ali, a gente lançou o edital para novos escritores. A gente teve 79 inscrições, escolhemos 21. Esse ano, esse edital de novos escritores, para oportunizar a eles a possibilidade de vir participar da programação da FLIT, esse ano foram 117 inscrições. A gente está selecionando de 30 e 35. Então, a gente esqueci de falar desse edital, e que, falando com ele, é muito importante, esse voucher é importante. A gente não consegue, é muito difícil. E, no ano passado, faltando uma semana para a FLIT começar, eu liguei para 2 patrocinadores e pedi, por favor, eu preciso de voucher para as crianças. Eram 2.600 alunos e a gente conseguiu. E a FLIT não participa de comissão de venda de editoras. Então, por causa disso, eu acho que eles falaram, eu preciso do voucher. E eles deram, e foi um marco muito importante na terceira edição, que foi somente o ano passado. Esse ano eu estou também à procura desse voucher, e justamente para oportunizar as crianças e adolescentes. Então, vamos ver, né? Muito obrigada. Desculpa. É o edital. Obrigado. Vou ficar de olho. Gente, eu queria falar 1000 coisas, que eu tenho tanta coisa para agradecer, para dizer, mas se eu puder falar uma coisa e resumir. Vocês mudam vidas, obrigado por mudar a minha, e que isso seja cada vez mais democrático, e esse olhar para o interior, que ele continue na gestão da Dani, em todas as gestões, que a gente não deixe isso morrer, né, e que continue em futuros governos também, porque a gente tem um governo agora pulsante, que faz a gente acreditar, né, que é possível. E é isso, gente. De coração, obrigado. Só última coisa que eu quero contar. A Conquista da Bienal aqui, ó, esse meu livro, está com prefácio de Braulio Bessa. E isso eu consegui na Bienal aqui, tá? Fantástico ele lá, né? Você conhece. Muito obrigado a todos. Andressa, Ike, Aládia,
Tati, Cíntia, o par de Júlio, Robalinho, Liz, Cris e Max, muito obrigado por terem topado estar aqui conosco, fazer essa conversa que foi meio caótica, mas eu acho que muito proveitosa. A gente vai fazer uma fotografia, então a gente se organiza aqui numa fotografia como se fosse uma cimeira. Enquanto vocês se organizam, eu quero contar para vocês que a gente segue com a programação.